Faltam pouquíssimos dias para o halving do Bitcoin e com essa queda que aconteceu recentemente, o que mudou? Será que a projeção para o halving mudou? Será que ele vai cair mais? Será que com o halving ele vai voltar a subir? Se você tem essas dúvidas, está perdido, eu vou esclarecer tudo para você agora. E para ser sincero, o que está acontecendo está bem claro, vou te explicar agora. Olha só, o halving do Bitcoin, o último que nós tivemos em 2020, aconteceu em 11 de maio. Se você está perguntando, Douglas, por que você está buscando lá atrás? Porque, por incrível que pareça, tudo que aconteceu lá atrás está se repetindo agora. Na mesma proporção? Claro que não, mas tem muitas semelhanças que a gente não pode ignorar, porque se nós temos um pouco de clareza do que pode acontecer, isso já é informação para a gente tomar uma decisão e se precaver, tá? Então, olha só. Se o halving aconteceu em maio de 2020, eu venho falando para vocês que geralmente depois do halving o mercado fica mais lateral e foi o caso de 2020. Você vai ver que depois exatamente do halving passaram mais ou menos 112 dias, isso aqui é praticamente 4 meses que o mercado ficou de lado para depois aí de fato começar o que você espera que aconteça agora, que é a alta imensa do mercado. Isso aconteceu durante 224 dias. Então pega essa informação. O mercado ficou 4 meses parado depois do halving e depois subiu por 200 dias seguidos e aí sim a galera ganhou muito dinheiro aqui. O que isso tem a ver? Tudo. A proporção que o mercado está tendo é bem diferente de antes. Isso leva ao fato do mercado estar muito mais alto do que lá atrás. O halving, se a gente for fazer uma comparação, hoje ele está 662% acima daquele nível. E o que isso representa? Muito capital entrando no mercado. No CoinMarketCap você vai ver que hoje todo o market cap do mercado é de 2,3 trilhões de dólares. Só o Bitcoin, essa quantidade representa 1,2 trilhões. Então, olha a diferença de capital. Isso que você está vendo é uma consequência da expansão do mercado. Quando ele se expande, eu venho falando com vocês que ele tende a ficar mais o quê? Estável. Ele tende a ficar menos volátil do que você está acostumado. Isso com certeza vai limitar os seus ganhos. Então, se você está esperando que o Bitcoin suba 1.000, 2.000%, cara, você está muito enganado porque não tem essa quantidade de dinheiro disponível hoje no mundo que faça o Bitcoin subir tanto. E é exatamente por isso que eu venho falando para vocês se especializarem, aprender a usar análise gráfica a seu favor, porque com isso você faz um gerenciamento de risco inteligente, você sabe ganhar dinheiro com o hype do mercado e depois pegar esse capital e investir nas criptomoedas mais arriscadas. Um exemplo disso foi, eu venho falando para vocês, a exposição mais interessante no momento, nos últimos meses, desde a virada de 2024, era no Bitcoin. Mas Douglas, por que eu vou manter minha exposição no Bitcoin, sendo que tem um monte de altcoin, criptomoeda aqui com potencial de subir muito? O motivo é bem simples. Você viu recentemente uma queda no Bitcoin aqui de 12%. Agora eu vou pegar uma criptomoeda aqui como a DYDX e você vai ver a queda foi muito pior. A queda desde o seu topo já chegou a desvalorizar 55%. O que isso significa? Volta para mim, cameraman, cameraman. Mas é o seguinte, se você estava nessa queda com o Bitcoin, você teve muito menos perda. E o que seria uma estratégia super inteligente para você fazer? Pô, pegar o meu Bitcoin, eu vou transformar parte desse Bitcoin em altcoins para aproveitar justamente o que? O total 3, preparando aqui uma onda 5. Eu venho falando para vocês, falei isso no vídeo passado, preparando para fazer onda 5. E aí, buscando um suporte, isso aqui pode ser o suficiente para entregar um repique justamente nas altcoins, precificando o seu fundo. E aí sim, um excelente ponto de compra para os próximos meses e, quiçá, para esse ciclo. O que conflui com isso, que eu volto a repetir, a dominância formando topo nesse momento também. Então, a dominância formando topo, abrindo margem de queda, isso significaria que as altcoins valorizariam muito mais que o Bitcoin. Então seria um momento perfeito para você se expor mais ao risco e comprar altcoins, tá? Não tô falando isso aqui, não é recomendação de investimento, é baseado somente na leitura de gráfico que eu venho mostrando para vocês nos últimos meses. É justamente esses sinais que aconteceu exatamente como eu estava programado e acabei fazendo o que eu falei que ia fazer, que é dar all-in nessa região, tá? O que a gente teve no pico da queda de ontem. Então isso aqui é muito importante para você se situar e quem seguiu isso, quem pensou dessa forma,
tomou a melhor decisão possível. Por isso que o conhecimento te liberta. Se você quer ter esse conhecimento para você tomar as melhores decisões possíveis e aí ganhar muito dinheiro com o que está para acontecer nos próximos meses com o mercado de cripto, você clica no primeiro link da descrição, você vai estar mais que preparado com a melhor estrutura do mercado. E pegando exatamente o que eu te mostrei no início do vídeo, o comportamento do mercado de 2020 para cá, você vai notar semelhanças. Quando que o halving vai acontecer? Nós temos aqui 5 dias para o halving do Bitcoin acontecer. Tá muito perto, provavelmente você está assistindo esse vídeo, já está em cima da hora, mas esse vídeo não perde a validade, ele é extremamente importante porque eu uso para fazer uma projeção para o futuro também. Então como nós temos o halving já acontecendo praticamente na próxima semana, vou botar aqui como se fosse dia 20, 21, ainda é mais relativo essa data, essa contagem, mas já está certo que vai ser na metade para o final de abril. Então olha só, se o halving está bem perto, o que geralmente nós temos durante o halving? Indefinição e dúvida. O que acontece antes é sempre uma precificação muito positiva, o que aconteceu em 2020. Eu vou me limitar só a 2020, mas se você voltar no tempo foi praticamente o mesmo comportamento. Você vai ver que 2020, antes do halving, foi hype e subiu muito, e recentemente o hype foi muito maior, direcionado pelo ETF, que permitiu mais dinheiro entrar no mercado. Ótimo, então, ó, já está casando certinho. Agora o halving aconteceu, o que acontece? O mercado já retrai um pouco, ele dá um susto. Como eu falei com vocês, é muito esperado que a gente tenha uma quebra de expectativa do mercado, porque senão seria muito dinheiro fácil. E com essa queda que nós tivemos de 20, 30% de 2 dias seguidos, ou seja, é uma queda de 30%, depois uma queda de 30%, em cima da queda de 30%, então é um juros compostos negativos de quedas, o que é assustador para muita gente. Eu quero que você preste atenção no rombo que isso abriu no mercado, porque o volume de negociação de pessoas que alavancam o seu dinheiro, usam o mercado paralelo, o mercado futuro, para usar alavancagem e operar com mais dinheiro, esse pessoal quebrou a cara. Eu vou te explicar como que você não vai ferrar o teu patrimônio com essa queda, tá? E com essa alta. É o seguinte, muitas pessoas usam o mercado paralelo, o mercado de derivativos para alavancar o capital. Tem como você investir com mais dinheiro sendo que você tem pouco. Tem como você alavancar de 10, 20 até 100 vezes o dinheiro que você tem. A consequência disso é que se o mercado for na direção oposta da que você quer, você vai ter todo o prejuízo, vai ser por sua conta, você vai perder todo o seu dinheiro. Claro que tem muito mais detalhes que eu não vou contar agora, mas presta atenção. Uma pessoa alavancou 11 milhões de dólares em 3 vezes, então o cara tinha 11 milhões, alavancou 3 vezes, ficou com 33 milhões investidos ali esperando que o mercado fosse subir. Ele comprou, ele fez essa abertura desse contrato lá em cima. Ou seja, a mentalidade dele era o seguinte: bom, se o mercado está subindo, eu vou entrar alavancado 3 vezes e eu não vou botar nenhum stop loss. Stop loss é uma ferramenta que você aceita uma perda fixa. Ah, se o mercado derreter, ele vai acionar o seu stop loss e você vai aceitar o prejuízo e sair de bom grado. E se ele derreter mais, você está seguro. Então, ele não usou esse stop loss, essa ferramenta de proteção. Ou seja, se ele alavancou 3 vezes, o dinheiro que ele tem significa e faz parte de 33% de todo o dinheiro que ele está investindo. E se o mercado cair 33%, todo o dinheiro dele vai embora, porque é a parte que ele tem. O resto foi emprestado, foi alavancado. Então, se o mercado cair 33%, ele perde todo o dinheiro dele. E o que ele pensou foi justamente, se o mercado for cair, ele não vai cair 33%, porque se essa moeda cair 33%, eu vou embora, eu vou perder todo o meu dinheiro. Só que, pô, cara, não faz sentido, não vai ter uma queda imensa. E olha o que a gente teve, uma queda imensa, e esse cara perdeu dos 11 milhões de dólares. E por que eu tô te contando isso? Porque era a quebra de expectativa que a gente estava querendo, essa quebra da ganância. E aconteceu na melhor hora possível, muito perto do halving. A gente já estava esperando que isso fosse acontecer antes do halving. Mas, cara, queima-roupa muito perto foi uma surpresa agradável pra gente que já estava esperando pontos de compras específicos e todos foram batidos. Excelente. Então olha só, você vai ver que o Open Interest aqui, todo o volume de negociação de alavancagem teve uma queda brusca pra caramba com essa queda do mercado, ou seja, ele limpou muita gente. De 75, 78 bilhões de dólares em contratos futuros, a gente foi parar em 57. E é uma queda de bilhões
de dólares, uma queda de 20 bilhões. Cara, é muita grana. Então muita gente perdeu dinheiro e infelizmente esse é o gatilho que o mercado tem para voltar a subir. Só que a gente tem algumas variáveis que você tem que prestar atenção em torno desse halving. A principal delas é o tipo de tendência que nós estamos nesse momento, que é de alta. Toda alta que nós vemos no mercado, você tem que encarar toda queda como uma queda para continuação da tendência. Toda vez que você está tendo uma tendência de alta, onde que você vai usar e identificar uma abertura para surfar a onda? O movimento impulsivo do mercado dificilmente ele é assim reto. Ele faz como? Ele trabalha em formato de ondas, de acordo com Elliott, formato de 5 ondas impulsivas e 3 corretivas. Então isso aqui é a estrutura básica do mercado que você precisa ter noção, porque onde você vai se posicionar? Na onda 2 e na onda 4. E é exatamente essa mentalidade que eu estou usando no Total 3 que eu vim falando para vocês, que é o nosso maior guia do momento. Até porque o Total 3 ele vem fazendo aqui a busca das 5 ondas. E nesse momento nós vimos a quarta onda em construção. O que bastava para a gente é buscar um suporte para essa onda se sustentar e pronto, voltar a subir. E coincidentemente, o suporte que ela buscou foi praticamente no topo do topo da primeira onda formada. Essa aqui é a estrutura maravilhosa de mercado que a gente sempre busca para fazer entradas magníficas. E é por isso que você identificar essas fragilidades da tendência vai te colocar na frente de todo mundo e vai fazer você ganhar mais dinheiro. Ou seja, o ciclo virou, cara. Agora nós estamos no ciclo de alta desde 2023. Significa que qualquer queda é motivo para comprar, ainda mais com o halving acontecendo. Se você já me acompanha, botou as peças em cima da mesa, você conseguiu montar o quebra-cabeça e fez todo sentido, tá? Então é o seguinte, com isso em mente, eu quero te lembrar que também a maior parte da tendência do mercado é de medo, medo extremo e neutralidade. Olha que bacana, esse site com inglês, ele mostra pra gente aqui como que quanto tempo o mercado fica em cada tendência. Medo extremo, 290 dias. Medo, 730 dias. Neutro, 600 dias. Ganância, 400. Ganância extrema, 129. Então você vai perceber que o período da ganância ele é bem menor que os outros, 486, enquanto o da ganância extrema é extremamente curto. Aquele momento de ganância extrema que o mercado está subindo, deixando todo mundo rico, é bem curto. E eu venho falando isso para vocês. E Douglas, por que você está falando isso? Porque a nossa leitura do halving ele vai gerar em torno disso. Por quê? Se depois do halving o mercado tende a ficar mais lateral, a gente viu em 2020 4 meses ficando de lado, significa que a gente pode esperar até a mesma coisa acontecendo agora. O halving vai acontecer, a gente pode ter uma tendência lateral sendo empurrada para até setembro, outubro, para ali de fato o mercado entregar uma alta que vai ser determinante para você fazer muito dinheiro. Por isso que nesse momento você se expor em Bitcoin não foi burrice, foi inteligência. Eu recebi mensagem de pessoas que têm mais de R$ 1 milhão de patrimônio e elas se protegeram com o Bitcoin. E se você fosse pegar a parte desse Bitcoin e alocar nas altcoins que caíram muito, você está fazendo uma troca excelente. Claro que você tem que ter base e fundamento para agir dessa forma, não simplesmente o vídeo do YouTube, mas não deixa de ser uma escolha muito inteligente. Então o que você pode pensar? Que nos próximos meses a gente pode ter uma tendência mais parada, ainda mais por conta dessa queda. Não vai esperando que de um dia para o outro o mercado vai começar a estourar para cima, não é assim que funciona. O mercado tende a ficar num período mais pensativo, muitas pessoas vão esperar padrões gráficos serem construídos em tempos gráficos menores para aí sim tomar uma decisão, porque quando uma queda acontece dessa forma, dificilmente você vai ver padrões gráficos sendo desenhados, até porque grande parte da estrutura do mercado foi quebrada. Então você precisa de tempo para digerir e dependendo da demanda do mercado isso aí pode ficar um pouco parado. Então isso é extremamente importante você entender. Não precisa ter pressa, você precisa ter estratégia, tá? Então é o seguinte, com isso em mente a gente ainda pode esperar que nas próximas semanas o mercado possa ficar mais parado a partir do momento que ele está trabalhando dentro de um range lateral no gráfico semanal, aqui no diário fica mais claro, entre 60 e 73 mil dólares. Ótimo, enquanto ele estiver aqui dentro, ele pode ficar brincando entre esses dois pontos. Volto a falar que o Bitcoin tem margem para corrigir mais, sim, por conta de um padrão que a gente já tinha visto nos vídeos passados aqui que demonstrava a fraqueza da tendência,
Que padrão é esse? Se você for pegar de fora a fora aqui, você vai ver que ele fez uma quebra de estrutura. Isso aqui era uma estrutura de alta que foi quebrada a partir deste momento, perdão, deste momento, e quando ele rompeu para baixo, voltou, retestou e voltou para baixo. Então, quando você vê, eu vou continuar falando isso para você aprender, quando o mercado faz um rompimento e ele volta, peraí que eu fiz cagada aqui, quando ele volta e faz essa estrutura, ele rompe, volta, confirma e cai, você está vendo um rompimento com confirmação. Então, quando ele rompe, volta, dá um beijinho naquela região e cai, você tem uma confirmação de rompimento. A mesma coisa serve para o outro lado, caso o mercado esteja subindo. Então, esse aqui foi o primeiro sinal para você tomar bastante cautela no mercado. E agora nós ainda estamos tentando evoluir isso para um padrão. Na verdade, um pivô de baixa. A partir do momento que o mercado oficializar a perda desse suporte, a gente pode ver o Bitcoin caindo mais sem problema nenhum, mas antes precisamos ter uma confirmação. Então essa estrutura de rompimento ele está fazendo nesse momento, e como o halving está chegando, o mercado ainda vai ficar um pouco indeciso, mas o Bitcoin tem margem para cair, as altcoins têm margem ainda para dar uma segurada, e o que facilita isso é a dominância também favorecendo a gente. Então a gente tem um momento muito propício para fazer uma exposição inteligente e gradativa nas altcoins. Claro que você tem que levar muitas coisas em consideração. Tem gente falando que a culpa é da guerra que está empurrando o mercado para baixo, mas eu volto a falar que nós estamos em uma tendência de alta no macro, e qualquer queda que você vai ver é motivo para se reposicionar. Da mesma forma que 2020, você sabe muito bem o que aconteceu lá em fevereiro, o mercado caiu muito, foi bem antes do halving, e nesse momento nós estamos vendo o mesmo comportamento, só que ele foi muito pior para as altcoins e o Bitcoin segurou. Graças aos ETFs, pode ser a demanda do mercado, não tem como eu avaliar o motivo que fez o Bitcoin segurar. Até porque ele pode ser visto também como ativo de proteção. Já parou para pensar que um Bitcoin não derreteu por ser um hedge, um ativo de proteção? E as altcoins, né, alto risco, as pessoas tendem a vender com medo. Então, uma dica importante, se você está pensando em vender nesse exato momento com medo da queda, repense. Dorme, acorda, molha o rosto e pensa exatamente nessa sua decisão. Não toma por impulso, que você pode estar tomando uma péssima decisão a partir do momento também que você está vendendo toda a sua família para investir nesse mercado. Você tem que repensar as suas atitudes. A melhor forma de você fazer um bom investimento é ter uma base técnica e de conhecimento para você aí sim tomar uma excelente decisão. E não esqueça, o mercado, na maior parte dele, ele fica em uma tendência lateral e de queda com medo. São poucos momentos que a gente vai ver uma ganância extrema. Então, se você está esperando que o mercado vai ficar, a partir desse momento, até ano que vem, um ano só subindo muito, cara, pensa bem. Porque eu já vi isso acontecendo em 2021. Quando a gente vê o finalzinho do ciclo é um momento de ouro. Eu já vi pessoas entrando no finalzinho do ciclo e ficando ricas. Então não fique com pressa, você só precisa ter uma estratégia e um conhecimento necessário para saber os gatilhos certos para você se posicionar, ainda mais esse mercado que não é brincadeira. Esse mercado você tem que levar a sério, e se você não usar a leitura de gráficos, você não vai conseguir sair na frente. Porque tá ficando cada vez mais seletivo, e eu vou continuar falando isso para vocês. No mais, um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.